Quero dar as boas-vindas ao meu amigo, irmão Júlio, que é o técnico que nos ajuda aqui todas as vezes que nós vamos gravar para transmitir para você. Quero também dar as boas-vindas à minha esposa, Maria Helena, que está conosco nesta hora aqui, que na verdade foi cedido esse salão aqui para que possamos gravar aqui para você que está me vendo, me ouvindo nesta hora. Quando nós não estamos aqui no salão, estamos no nosso estúdio, mas graças a Deus as portas se abriram aqui e nós estamos gravando aqui deste salão. Eu quero mandar o meu abraço para os meus parceiros, todos aqueles que possam me ver, possam ouvir, todos aqueles que nos assistem. Eu quero mandar o meu abraço. Quero mandar meu abraço também lá para Campina Grande, na Paraíba, o irmão Roberto, nosso representante lá naquele lugar. Quando nós lembramos dele. Iremos lembrar também do nosso povo ali de Santo Antônio de Pádua, lembrar da minha igreja ali em Maracatu, e também o pastor que lá assiste e preside. Nesta hora eu quero mandar um meu abraço para ele, não também para os meus familiares, as filhas, filhos, netos, enfim, as igrejas nesta hora. E nós vamos, neste momento, falar alguma coisa a respeito do passado que está valendo para o presente. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 3, capítulo 11, versículo 3, diz assim, dizendo, tu entraste na casa de homem incircunciso, eu comeste com ele, isso no capítulo 11, verso 3, de Atos dos Apóstolos. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Nós vamos hoje orar em público aqui. Geralmente nós oramos antes de iniciar. Mas agora eu quero orar por você que está me vendo. Orar para você que está me ouvindo. Orar para você que está presente. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, nós rendemos graças nesta hora, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de falar das tuas grandezas através do ar. E aqui, Senhor, nosso Deus, aqueles que ouvirem a Tua palavra, possa pelo menos uma alma se render a Teus pés nesta oportunidade, quando ouvir a Tua palavra através do Teu servo neste lugar. Perdoa nossas faltas, dirige nossas vidas, nós te imploramos em nome e por amor de Jesus. Se não vejamos, o rei Herodes estava aborrecido, muito triste, enfesado com o povo de Jesus Cristo, o povo de Deus, porque ele tinha determinado a morte de Jesus, e logo depois também morreu outro homem, que era João Batista, e agora o primo de Jesus, Tiago, ele resolveu mandar prender Tiago e cortar Tiago aos fios de espada, aos pedacinhos, para ele sentir a dor, e foi assim que ele terminou com Tiago. Mas acontece que naquela cidade onde estava o poder desse rei Herodes, Pedro estava ali. Então ele, sabendo que Pedro estava ali, resolveu também mandar prender a Pedro, e para poder no outro dia apresentar às pessoas que estavam presentes, para achar bonito, queria matar também Pedro. E Pedro agora foi preso, foi levado para a prisão, e naquela prisão foi uma coisa terrível para Pedro. Ele estava maniatado, amarrado os pés e mãos, e ali aconteceu um milagre maravilhoso. Enquanto o povo orava, aconteceu uma coisa maravilhosa. Deus mandou os anjos do céu para poder tirar Pedro das mãos do grande faraó. Isto é, do grande rei que estava ali presente, aquele rei que era maldito, era mais que o faraó, era maldito aquele rei. Era rei Herodes. E agora o que acontece? Pedro agora liberto, foi lá onde estavam as pessoas orando e falou, estou aqui. E foi um desespero quando eles viram Pedro. E depois daquela coisa, Pedro saiu satisfeito, depois da liberdade, e desceu a Jope. E quando Pedro estava orando em Jope, de repente ele viu que vinha do céu uma coisa terrível. Um lençol com 4 pontas, cheio de animais terríveis, animais podres, animais que não deveria de jeito nenhum comer.
E aquela coisa, ele viu aquilo 3 vezes e aquilo seria arrebatado para o céu de novo. E naturalmente, Pedro, aquela voz falou com Pedro: olha, está vendo o que você está vendo aí? Esses animais aí? Mata esses animais e come esses animais. Pedro falou: Senhor, mas como é que eu vou comer esse animal? Eu nunca comi coisa imunda, nunca comi coisa podre. Como é que eu vou comer esses animais? Como é que eu vou comer esses animais terríveis? Aí o Senhor Jesus, na pessoa do seu Espírito, falou com ele: mata e coma. Então, naturalmente, naquela mesma tarde, já onde ele estava, ele viu que chegaram 6 homens. Olha que 6 na nomenclatura, na numerologia, 6 significa imperfeição. Então, chegaram 6 homens e falaram com ele que ele tinha que seguir ele. E agora, como ele tinha recebido aquela mensagem do céu, não estava entendendo direito, e agora sendo um homem de Deus, e agora aquele povo, aqueles 6 pessoas chamaram ele para poder ele acompanhar, como é que ele poderia fazer agora? Será que ele seria preso de novo? Mas ele, como acreditava nesse Jesus Cristo que está aqui agora, que está perto de você, que está te ouvindo, está na sua casa, que está ouvindo você agora, ele resolveu seguir aqueles homens. Mas aconteceu que na estrada, quando ele estava indo em direção da casa daqueles homens, os homens falaram com ele o seguinte: que um anjo chegou na casa de onde eles estavam e mandou dizer a eles que eles deveriam procurar um homem que estava na cidade, que o nome dele era Pedro, que Pedro iria falar sobre a salvação das almas deles, eles seriam salvos através da mensagem de Pedro. E isso, Pedro já chegando naquela casa, ali ele comeu, ali ele bebeu, ali ele orou, e ali fez os trabalhos de Deus como Deus mandaria que Pedro pudesse fazer. Mas acontece que quando Pedro vem voltando, a Bíblia diz no capítulo 3, no verso 11, um grupo de pastores, um grupo de ministros, os homens que eram ali, que eram naturalmente os homens de Deus, aquela turma grande que andavam juntos, eles andavam juntos, viram dizer que Pedro tinha entrado na casa de uma pessoa incircunciso, um gentil, que Pedro não poderia entrar na casa daquela pessoa. E quando chegaram perto de Pedro, imediatamente vendo Pedro, ao invés de saudar, ao invés de agradecer a Deus, porque Deus tinha livrado Pedro da mão do grande Herodes, porque Pedro estava ali, eles não entraram logo difamando Pedro. Você foi na casa de homem circunciso. Você comeu na casa de homem circunciso. Você bebeu na casa de homem circunciso. Você entrou numa casa que não é povo judeu. Não perguntaram a Pedro qual seria a razão de ter ido lá. Não perguntaram a Pedro se na verdade o que aconteceu para ele chegar naquela casa. Mas mesmo assim, no capítulo 11, versículo 4 em diante, Pedro falou: espera lá. Eu vou colocar pela ordem e vou explicar a vocês o que é que aconteceu, que eu cheguei nesse lugar onde vocês estão falando. O público falava, as pessoas falavam em Jerusalém, que ele tinha ido na casa de um homem que era circunciso, de um grupo de pessoas que não eram judeu, e começaram a difamar Pedro, sem ouvir Pedro. Acontece que então Pedro contou a história. Contou aquela história que ele veio do céu, aquelas ilustração para ele, que ele, quando 6 pessoas chamaram ele para ir na casa de uma pessoa que era circunciso, ele chegou à conclusão que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Qualquer pessoa para Deus, é só virar o coração para Deus que ele resolve. Pedro entendeu que não era só judeu, mas Deus é o Deus dos gentios, é o Deus do judeu, é o Deus do fariseu, é o Deus de Roma, é o Deus do romano, é o Deus do crente. E depois que Pedro informou aqueles irmãos mal informados, foi que eles foram entender que Pedro tinha razão. E agora, nesse momento que eu estou falando com você, está me vendo e me ouvindo. Para você que é meu vizinho, que não está me vendo, mas está me ouvindo. Esta é a maldição que segue até o dia de hoje.
os mal-entendidos, os mal-informados, ao invés de informar e de se informar com a Bíblia, com a pessoa, começa a falar coisa diferenciada para todos os sentidos, não no sentido de que Deus não faz acepção de pessoas. Exemplo, alguém pode me perguntar, por que você está pregando, por que você está gravando agora no salão nobre do nosso condomínio? Eu vou explicar por quê. Porque a Bíblia me diz que eu não devo colocar uma luz embaixo do veleiro, ou embaixo de uma mesa. Me diz que eu tenho que botar a luz em cima da mesa. Me diz também que eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Diz que se o sal tornar-se insípido, do que se há de salgar, para nada mais presta, para não ser jogado fora e ser pisado pelos homens. E diz também que eu sou a luz do mundo. Então, se eu sou a luz do mundo, se eu sou o sal da terra, por que eu vou botar música só para mim dentro da minha casa? Por que eu vou falar só para mim dentro da minha casa? Por que eu vou ficar orando só dentro da minha casa? Por que eu vou ficar só lendo a Bíblia dentro da minha casa? Por que eu vou pensando aquela coisa só para mim? E as pessoas que não leem a Bíblia? E as pessoas que não conhecem Jesus? E as pessoas que jamais viram falar em Deus? E as pessoas que não sabem se eu sou pastor ou não? Nós estamos agora clamando aquele, você que está ao alcance da minha voz, você que está me vendo, porque você é a luz do mundo, porque você é o sal da terra. Não adianta você ficar dentro da sua casinha muito bem, seria muito bom. E os outros? Vai para a rua. Dentro da casa é lugar de estar amando, vivendo com a sua família, tranquilo com a sua família. E a rua é o lugar de pregar o Evangelho de Cristo, que ele falou: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E aquele que crê será salvo. E a minha realidade, a realidade dos evangélicos, a realidade dos pastores, a realidade dos padres, a realidade de todo um chefe religioso, deveria ser Deus, sem exceção de pessoas. E você, se não tiver Jesus, aceita Jesus. Esta é a missão. Você vai ouvir sempre. Eu estou gravando agora. As pessoas que estão através do YouTube que vão me ver, mas está sabendo que é assim. Eu estou dizendo que Jesus Cristo quer salvar a sua vida. E se você não quiser aceitar Jesus, o meu compromisso já está lavrado. A Bíblia diz assim: se eu disser ao homem, certamente morrerá, e você ir e não dizer ao ímpio, que é o homem, e ele morrer na sua impiedade, eu requererei de suas mãos o sangue deste ímpio. Entretanto, se você ir e falar ao ímpio, eu falar que ele vai morrer, e você dizer ao ímpio, ele ouvir e não aceitar, não requer de suas mãos o sangue desse ímpio. Então, se você que está ao alcance da minha voz, se você que está me vendo agora, você que está me ouvindo agora, se você não tomou esse compromisso com Deus, meu compromisso já está lavrado. Eu já falei com você que sem Jesus você não pode fazer nada. Jesus é o único e eterno Salvador da humanidade, do homem. Aceite, portanto, Jesus agora. E você que tem Jesus, permaneça firme, falar para os outros que Jesus é o Salvador. Está terminado o nosso trabalho. Muito obrigado.